Senhor Deus, nós queremos colocar diante do Senhor agora esse momento, nós vamos ler a Tua Palavra, precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia e da revelação que vem do Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações agora, revela a Tua Palavra, que seja assim, cancelado todo espírito de sofisma, toda sabedoria humana, toda religiosidade, mas que o Seu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe que o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro para todo o povo do reino adorá-lo, né? E você sabe que ali estava Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Tinha suas posições lá, mas na realidade eram escravos, eles estavam sob o domínio daquele reinado. E o rei fez um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina. Então, lá em Daniel 3, né? Daniel 3, acusaram os judeus, sim. Aí, Daniel 3, versículo 8, vamos começar daí. E tinha uns invejosos, uns caldeus, que acusaram os judeus de não se prostrarem. Então, do versículo 8, então, só colocando você no contexto, ele ergueu a estátua e fez um decreto do rei, obrigando a todos ao toque da trombeta e da buzina a adorar a estátua. Vamos lá. Daniel capítulo 3, versículo 8. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus, e responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu é o rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de fole, e de todas as espécies de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Este era o decreto, tá bom? Então, tocou-se, proste e adore. Se você não se prostrasse e adorasse, seria jogado na fornalha de fogo ardente. Aí no versículo 12, há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servi aos meus deuses, nem adoreis a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, do sambuca, dos saltéres, da gaita de fole e de toda espécie de música, para vos prostrares e adorares a estátua, estátua que fiz. Bom é que vocês façam isso. Mas se não adorares, serei lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Olha só que prepotência de Nabucodonosor. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-lhe o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e falou e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam ao seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens
esses homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro da fornalha 3 atados? Responderam-os, disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os principais capitães e governadores, os conselheiros do rei, contendo planos, esses homens viram tal. Só até aí. E Sadraque saíram do meio do fogo. Veja bem, onde eu estava lendo isso hoje cedo e um versículo me chamou a atenção aqui. O versículo que é maravilhoso isso aqui. Isso fala da fé, não é? Isso fala da fé. E as pessoas citam esse texto. Então muitas pessoas usam, olha, Deus não nos livra da fornalha, nos livra do fogo, não é isso? Que tem alguns ditados populares que dizem assim, Deus não nos livra, como é que é? Nós podemos cair na fornalha, mas Deus nos livra do fogo. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando o rei inquiriu eles, não é? Falando com eles sobre a obrigação deles era de adorar, deixa eu ver aqui onde eu estou aqui. Deixa eu voltar aqui. Então chegaram a Nabucodonosor, aqui a página anterior, olha só. Eles falam assim, a resposta deles é que me chamou a atenção. Então, olha, antes de você pensar em querer pular numa fornalha e ser jogado numa fornalha achando que você não vai se queimar, observe bem a resposta desses homens. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Ou seja, rei, negociar a nossa fé não tem nem o que conversar. Tá? Não tem nem o que conversar. Esses homens estavam com o decreto de morte na sua frente. Bastava dobrar o joelho, adorar uma estátua e acabaria tudo. Eles poderiam argumentar alguma coisa com o rei. Rei, foi mentira desses caras e tal. Rei, a gente tem te servido aqui, mesmo sendo escravos, mas nessa posição que o Senhor nos colocou, temos sido honestos com o Senhor. Rei, não faça isso, tem misericórdia. Rei, o negócio é o seguinte, sobre esse assunto aí de dobrar os joelhos e adorar a tua estátua, não tem nem o que te responder, não temos que te falar sobre isso. Ou seja, não há negociação. Cara, eles foram muito duros com o rei. Eles foram enfáticos mesmo, isso é homens de fé. Olha só, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Nós não vamos nem te dar uma resposta, rei. Quer dizer, olha só que coisa muito louca. O fato deles terem que adorar uma estátua de um rei, de qualquer outro que não seja, adorar outro que não fosse o nosso Deus, sabe, era uma coisa tão absurda que não cabia na cabeça deles sequer dar desculpas. Sequer. Era algo tão incabível, tão inconcebível, que eles falam para o rei: olha, veja bem, não necessitamos de te responder sobre esse negócio, não. Isso aí não tem conversa, isso aí não tem acordo, isso aí não tem nem que debater contigo, rei. Olha, eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que nos pode livrar, porque o rei falou assim: eu quero ver qual Deus que vai livrar vocês da minha mão. E eles falam assim: olha,
o Deus que nós servimos, este pode nos livrar. Não é você que vai nos livrar, Nabucodonosor. Só quem pode nos livrar é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós servimos. E tem uma outra coisa aqui que eu lendo aqui me veio ao coração. Gente, nós temos que tomar muito cuidado a quem nós servimos. Verdade, meu irmão. Mas sim, o Sadraque, Mesaque e Abednego serviam ao Senhor e não foram mortos. O que aconteceu com aqueles caras que serviam ao rei idólatra, que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo? Morreram. Morreram de graça, porque seguiam um louco, um idólatra. Meu irmão, nós temos que tomar cuidado até com quem é, bicha. Viu como é que a coisa é? Os caras estavam seguindo cegamente a Nabucodonosor, respeitavam o rei, morreram por isso. Por quê? Agora, veja bem, os súditos deles que o respeitavam, que o honravam, morreram. Soldados da sua guarda de confiança. Porque aqui para trás ele fala assim, deixa eu ver aqui. Agora, pois, estáis pronto, tal, né? E adorar a estátua, sereis lançado na de fogo ardente, né? Respondeu-lhe, então, o que fez aqui? Se não fique sabendo, tá? Então, Nabucodonosor se encheu de ira e mudou o seu aspecto, né? E falou e ordenou, né? E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército. Então, gente, ele pegou os soldados maiores, mais fortes, mais vigorosos, talvez mais malvados, mais poderosos, e amarra esses caras agora. Chamou o bope dele lá. E os caras foram amarrados, morreram. E Sadraque, Mesaque e Abednego não sofreram. Gente, você já fez churrasco, já queimou capim, lixo, alguma coisa, a nossa roupa fica impregnada com cheiro de fumaça, cabelo, tudo. Esses homens nem cheiro de fumaça saíram. E ele viu, Nabucodonosor viu o filho do homem lá, o filho do Senhor, Jesus Cristo, que estava lá com eles e não os deixou ser queimados. Mas agora o que me chama a atenção é que esses homens não negociaram, nem sequer cogitou negociar a sua fidelidade a Deus. Rei, olha, sobre esse assunto não temos nem o que conversar contigo. Cara, os caras foram na jugular. Tanto é que a resposta deles enfureceu ainda mais Nabucodonosor. Eu estava esses dias ministrando e houve uma controvérsia numa sala de aula, mas a gente não tem que obedecer ao governo, pastor? Você tem que obedecer ao governo do seu país, desde que aquilo decretado pelo governo não confronte com a palavra de Deus e te leve a pecar. Aqui levaria Sadraque, Mesaque e Abednego a pecar, porque eles estariam adorando a outro que não fosse o Deus Altíssimo. Então, não negociaram. Mas era o rei, mas eles tinham que respeitar e honrar o rei, a autoridade. Meu amigo, eles respeitavam e honravam Nabucodonosor. Tanto é que eles estavam num cargo de alto escalão e sendo honesto com o rei. Mas não negociaram adorar Nabucodonosor. O que eles falaram? Sobre esse lance, não temos nem o que conversar. Ó rei, o nosso Deus é que nos vai livrar, não é você não, porque o rei falou assim, olha, quero ver. Irmãos, nós temos que ter essa postura de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós temos que ter a postura, nem cogitar negar o Senhor, nem cogitar andar fora da palavra de Deus, nem cogitar sair da presença do Altíssimo. Isso não pode nem passar pela nossa mente como uma cogitação. Não, nem pensar. Não cabe, meu irmão, sequer imaginar muito vagamente o fato de nós negarmos ao Senhor. Pastor, mas isso não acontece hoje, não é verdade? Hoje ninguém vai chegar aqui, o presidente de um país não vai mandar uma estátua e adorá-lo. Poxa, nós vivemos num país democrático. E isso não vai acontecer, não. Não. Meu irmão,
pior do que isso está acontecendo hoje. Como pior do que isso, pastor? Me diga onde no Brasil está acontecendo. Porque aqui o povo tinha um decreto que os obrigava a adorar a uma estátua. Hoje as pessoas estão adorando ídolos da música gospel. Estou falando de crente, não estou nem te falando do povo do mundo. Adorando a pastores, adorando a igrejas, adorando a templos, adorando a doutrinas, adorando a livros, a escritores famosos, a doutores PhDs em teologia, adorando a artista de televisão, adorando sem ter um decreto obrigando. É pior ainda, porque fazem por livre e espontânea vontade. Meu irmão, a diferença aqui não está na exigência do rei ou não. O cerne da questão aqui é a adoração a outro que não fosse Deus. Não é porque era obrigado ou não, mas pelo fato dessa adoração, certo? Deus não aceitar essa adoração, porque Deus, só a Ele podemos adorar. Então, hoje se adora a quantos deuses? Quer ver um que se adora hoje e com o maior prazer do mundo? Mamon, ao dinheiro. Por que você acha que hoje pela manhã, antes de começar a gravar, eu falei que eu fiquei muito assim, coração muito apertado em ouvir ontem de uma missionária que é parceira nossa da Tailândia, que tem missionários voltando da Tailândia porque não tem sustento missionário. Por quê? Porque igrejas, crentes estão adorando a Mamon e não a Deus. Caindo nesse pecado aqui, ó. Adorando a Mamon. É esse pecado aqui, ó. Adorando a Mamon. Adorando a Mamon e não a Deus. Então, nós temos que entender isso. Veja bem, meus queridos, veja bem, aqui era um decreto real. Pena de morte para quem não cumprisse. Hoje é liberdade, é democracia no Brasil e na maioria dos países do mundo. E as pessoas estão adorando por livre e espontânea vontade, sem ser obrigado. É um pecado, eu acho que não muda, mas pelo fato de ser voluntário, pelo fato de trocar Deus pelo dinheiro, pela posição social, por denominação, por líderes, por isso, por aquilo outro, idolatrando, adorando, gente, é pior. Mas nós temos que ter esse exemplo desses homens. Olha, rei, a questão de adorar uma estátua, disso aí nós não temos nada que conversar com você. Absolutamente nada. Não tem acordo, não tem conversa nesse fato. Isso é fatura liquidada. Nós jamais adoraremos outro que não seja o Deus vivo. E não fique pensando que é você que vai nos livrar, porque quem vai nos livrar é Ele. Então, meu irmão, avalie a sua vida. Eu tenho que avaliar a minha. Onde está a nossa adoração? Onde está a nossa adoração? Está no carro, na casa, posição, igreja, líder, denominação, doutrina, cantor, dinheiro. Onde está a nossa adoração? Hein? Onde está a nossa adoração? Porque aquele que mantiver adoração somente em Deus, esse Deus o livrará. E agora, cuidado com quem você anda atrás. Porque os melhores soldados de Nabucodonosor, por querer obedecê-lo, em castigar os verdadeiros adoradores de Deus, pagaram com a sua própria vida. Pagaram com a sua própria vida. Então, onde está a sua adoração? Onde está a sua adoração? Você é capaz de chegar para Mamon e falar: olha aqui o dinheiro. Negociar a adoração a Deus não tem nem conversa. Chegar aí a um artista, nem pensar em correr atrás de artista para pegar autógrafo, para ficar dessa babação, dessa coisa nojenta aí, dessa tietagem nojenta. Negativo. Eu adoro a Deus Todo-Poderoso. Atrás de denominação, não, a minha denominação, a minha igreja, o meu pastor, é Deus no céu. Muitas vezes é acima da palavra de Deus está a doutrina de homens, acima da palavra de Deus está a palavra de homens.
Quando eu coloco a palavra de um líder acima da Bíblia, quando eu coloco isso, doutrina acima da Bíblia, eu estou fazendo uma adoração a essa doutrina, a essa pessoa, a essa igreja. Fora, meu. Eu vou para a fornalha de fogo ardente. E não vai ter o quarto homem da fornalha, não. Porque ele vai socorrer aqueles que não negociaram a sua adoração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa palavra vai estar no nosso canal do YouTube, no nosso site. Dentro do site você vai para o canal do YouTube, www.amazongospel.com. Que Deus te abençoe.